Bom dia, meus amados. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Está feliz pela salvação, pela vida eterna? Para a vida eterna? Amém. Glória a Deus, que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui para abençoar o meu e o seu dia. Então já se inscreva aqui no canal, ante o vídeo curte, comenta e depois compartilha. Essas atitudes são muito importantes para ajudar o YouTube a levar o vídeo mais adiante. Hoje nós vamos falar sobre o dia do Senhor, está mais próximo aqui, segundo a segunda carta de Pedro à igreja. Amém? Então fica comigo aqui e vamos meditar junto nessa palavra. Segunda Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que você se recorde das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Que palavra, né? Que exortação e animação ao mesmo tempo. Que ele diz que muitos vão vir agora nos últimos tempos. Os últimos tempos é desde quando Jesus voltou aos céus, com a promessa de que voltará. Então os últimos tempos são sempre, são todos os dias, estamos nos últimos dias. E sempre vai ter gente que vai vir falar assim: vocês ficam esperando aí sentado, porque ele fala que vai vir e não vai vir. Mas se nós olharmos para a história, agora nós temos essa facilidade, nós temos a Bíblia, né, toda. Então a gente pode olhar desde o princípio. O Senhor prometeu o Messias e o Messias veio.
demorou muito tempo para vir aos olhos humanos, porque, como diz a palavra aqui, para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como um, porque Deus ele tem o tempo. Deus ele não está no nosso tempo, ele está fora, né? Ele tem o controle de tudo, então ele tem o tempo, né? Então ele vai vir como ladrão, né? Como se fosse um ladrão sem avisar. Então ele prometeu que viria o Messias, Jesus veio, ele prometeu o dilúvio antes, e o dilúvio veio, ficou Noé 100 anos produzindo a arca, lá cerca de 100 anos, e muita gente duvidando, falando, cara, não tá nem ameaça chover, você acha que vai vir um dilúvio e que vai inundar a terra toda, você tá ficando louco, você tá ficando doido, Noé. E o Senhor não falhou. Então é certo que Jesus voltará, e isso eu posso te garantir, porque se ele prometeu, ele vai cumprir, assim como as escrituras dizem. E aqui ele diz, né, sobre cadê? Que tudo será dissolvido e virá aqui. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Virá nova Jerusalém e o rei de Jerusalém, o rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá voltará, o nosso Jesus. E esses que querem nos dissuadir a não acreditar nisso, a Satanás, a Pedrita deve estar acreditando, que não para de latir. E porque Satanás, ele dificilmente conta uma mentira pra gente. O que ele quer é que a gente deixe de acreditar na nossa verdade. Ele quer distorcer a nossa verdade. Ele quer que a gente... escrevi no papelzinho ontem, nos meus papeizinhos. Ele quer que a gente deixe de acreditar, que a gente deixe de acreditar exatamente no que a gente acredita, que a gente adapte a lei, os princípios, as nossas vontades. É isso que ele quer. Por isso que quando ele vai tentar Jesus, ele usa a própria palavra. Ele não duvidou que Jesus era filho de Deus. Ele falou, se é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão e mate sua fome. Ele queria que ele estava desafiando a usar sua divindade para si mesmo. E não era uma mentira. Ele é Deus. E ele respondeu na palavra. Então, ele não vai vir mentir, ele vai vir distorcer. Ele vai fazer com que a gente adapte as coisas para as nossas vontades, para o nosso eu, para a minha vontade. Ele vai querer que eu ache conforto onde não é para eu achar conforto. Ele vai querer que eu encontre justiça onde a justiça está em Deus. Ele vai querer que eu mate minha fome onde não é para eu saciar minha fome, sim saciar a fome do meu irmão. Ele vai fazer com que eu jogue, vai querer que eu coloque sementes em lugares que não vão frutificar, para eu deixar de acreditar na semente. E tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante sobre que a gente apresse a vinda do Senhor. Só um segundinho. Aqui, ó, no versículo 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como nós podemos apressar a vinda do Senhor? Cumprindo aquilo que Ele nos ordenou. Ide,
fazendo discípulos, pregando o Evangelho, apresentando a Jesus a todos. A Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os confins da terra, gente, é aqui onde nós estamos, no Brasil, porque até então era o único oceano que ainda não havia sido cruzado. Era o único lugar que eles ainda não haviam chego. Então, passou por Judéia, passou por Samaria, pela Ásia e chegou na América. E estamos nos confins da terra. A palavra de Deus já está quase sendo pregada em todas as línguas. A Jocum faz um trabalho em traduzir a palavra de Deus, a Bíblia, para todos os dialetos. São mais de 200, 300. Gente, é muito dialeto. Não só línguas, mas dialetos também. Então isso é apressar a vinda do Senhor. Apressar a vinda do Senhor não é fazer com que Ele venha antes da hora. É fazer com que Ele cumpra o tempo dele, que a gente faça a nossa parte, que façamos aquilo que nos foi ordenado, comissionado. Então nós temos a nossa responsabilidade. E se eu não fizer, outro vai fazer. Se você não fizer, outro vai fazer. O Douglas conta uma história dele que é muito fantástica quanto a isso, porque foi muito instantâneo. Então é um excelente exemplo, o Douglas do Jesuscope. Ele fala que certa vez ele estava na fila do supermercado e o Espírito Santo falou, fala de Jesus para esse cara aí da frente. E aí ele olhou, o cara tava de fone, meu. Ali, de boa, ele falou, esse cara tá de fone, meu, como que eu vou ser conveniente nesse ponto, tal, vou entrar. E aí ele falou assim, eu acho que é coisa da minha cabeça, cara, não tem como eu pensar. E enquanto ele estava discutindo com ele mesmo, veio uma outra pessoa, um outro cara, e entrou no meio dos dois, cutucou esse rapaz, o cara tirou os fones e ele começou a falar de Jesus para ele. E aí o Espírito Santo falou pro Douglas, falou assim, eu vou fazer. Você pode ter o prazer de participar comigo ou não. É aquele negócio. Ele vai fazer. E nós queremos participar ou nós vamos ficar olhando? E é muito bom, talvez tenha acontecido com ele para poder nos alertar, né? Para que a gente não venha passar pela mesma situação. Imagine, se é comigo, eu ia ficar totalmente decepcionado. E já aconteceu. E eu chorei. E não quero de novo passar por isso. Mas se for necessário, eu passo. Se eu estiver adormecido nesse ponto, que o Senhor faça com que eu passe novamente essa vergonha interna, essa auto-vergonha, essa auto-aprendizado, para não deixar de fazer a obra dele com ele. Muitos fazem a obra para si próprio, mas nós temos a opção de fazer com ele, por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo é para ele. Amém? Então a vinda do Senhor está próxima. E como diz aqui, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Aí tem que buscar as respostas nele. Ele já diz aqui. Aqui está o manual da pessoa que nós devemos ser. Amém? Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Até amanhã. Começamos a primeira carta de João.